Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Vida Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Aqui estamos todos os dias, por mais ou menos 15 minutos, estudando a primeira obra codificada da doutrina espírita, codificação essa realizada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Estamos no livro segundo dessa obra. Esse livro segundo trata do mundo espiritual ou mundo dos espíritos. E esse livro segundo é composto de 11 capítulos. Estamos no capítulo 7, que fala do retorno à vida corporal, ou seja, a reencarnação. E nesse capítulo 7, nós estamos aqui no primeiro subitem do capítulo, que trata dos prelúdios do retorno, ou seja, o que acontece antes da reencarnação. Com o espírito, não é? Claro, no mundo espiritual. Vejamos então hoje, a partir da questão 335, Kardec pergunta aos espíritos superiores o seguinte: o espírito pode escolher o corpo em que deve encarnar ou somente escolhe o gênero de vida que lhe servirá de prova? Está estendendo algo que ele já sabia, que o gênero de provas pode ser escolhido. Ele pergunta, então, se o corpo físico também pode ser escolhido. Os espíritos superiores respondem, pode também escolher o corpo, pois as imperfeições desse corpo representam provas que o auxiliarão a progredir. Sempre todos os nossos recursos. São recursos que estão conosco para nos ajudar a progredirmos, mas se vão ou não vai depender vamos dizer assim, da qualidade do uso do nosso livre-arbítrio, não é? Então, por isso que ele diz que auxiliarão a progredir se vencer os obstáculos que encontrar. O espírito pode pedir, mas a escolha nem sempre depende dele. Então, são os mentores que vão, vamos dizer assim, sancionar ou aprovar ou não aprovar ou retificar algumas coisas do planejamento, vamos dizer, proposto pelo reencarnante. E então ele vai pedir sempre situações para que ele cresça, para que ele supere suas limitações, para que ele desenvolva as suas virtudes. E às vezes a gente pode pensar assim, mas por que isso seria recusado? Porque às vezes podemos pedir algo, seja no termo do gênero de provas ou mesmo no corpo, que não teríamos forças para, nesse momento evolutivo, de aproveitarmos de forma totalmente satisfatória. Isso vai depender de cada reencarnante. E ninguém conhece mais o reencarnante do que os seus mentores que o acompanham há muito tempo, não é? Nós ainda estamos nesse processo de autoconhecimento. E muitas vezes queremos resgatar, queremos ressarcir, e eles têm que, às vezes, nos acalmar na nossa ansiedade. Pensamos que ficamos ansiosos só aqui, ficamos também ansiosos do lado de lá. Questão 335A, quer dizer que ele ainda vai desdobrar mais sobre esse assunto. Poderia o espírito, no último momento, recusar o corpo que havia escolhido? Resposta: se recusasse, sofreria muito mais do que aquele que não tivesse tentado nenhuma prova. Sofreria muito mais do que não tivesse tentado uma prova. Vamos imaginar que alguém acha que não vai pedir nenhum tipo de dificuldade e que, por causa disso, vai passar tranquilamente pela reencarnação. Mas não é isso que o espírito quer. Por isso ele vai sofrer, porque ele vai passar por... mas os espíritos vão deixar? Às vezes deixam sim, para nós sentirmos o amargo de não aproveitarmos a encarnação como poderia ter sido aproveitada, por não estarmos querendo realmente suar a camisa, não é?
entrarmos mesmo em grandes esforços e embates íntimos para fazermos brilhar a nossa luz, como Jesus disse, não é? Então, se recusasse, sofreria muito mais do que aquele que não tivesse tentado nenhuma prova. Já há uma dor, depois, né? Porque a pessoa vai dizer, ai, poxa vida, que desperdício, fui e voltei, e não tentei nada para melhorar, fiquei naquela zona de acomodação, e há esse sofrimento moral, não é? E se ele recusasse? Se ele recusasse, ele nem ir não iria. O outro, pelo menos, foi e ficou lá na zona de acomodação. Se arrependeu? Se arrependeu, daí a dor. Mas o outro nem ir não foi. Não, eu não quero. Não, esse corpo não. Mas não foi a melhor situação, não foi o que pensamos juntos, não dá. Não, mas eu não quero, não quero, não quero, não quero. Pode acontecer? Pode acontecer. Muitas vezes nós necessitamos de coragem para enfrentarmos as nossas lutas. E não é que seja assim uma covardia de fugir da luta, mas mesmo uma situação em que não confiamos em nós mesmos. Achamos que somos fracos, que aquilo não vai dar para nós. Essa avaliação negativa, não porque realmente seja negativa, mas porque a pessoa não acredita em si mesma. Isso pode acontecer, não é? Então, se recusasse o corpo que já havia escolhido, no último momento diz, não, chega, não vou não. Sofreria mais do que aquele que foi e não quis escolher nada difícil para viver. E como é que vai se crescer assim? Como é que eu posso crescer numa vida que não me traz desafios? Vou crescer, como é que eu vou desenvolver minhas virtudes, passando a vida toda como fiscal da natureza, como eu costumo dizer, né? Fiscal da natureza. Vejamos outra questão. Se tivermos dúvidas, comentários, por favor, coloquem no chat, eu respondo a todos, ok? Outra questão, vamos a 336. Poderia acontecer não haver espírito que aceitasse encarnar numa criança que houvesse de nascer. Olha lá, estamos com uma criança que vai nascer, não tem ninguém se habilitando aí a chegar na criança. Vamos ouvir a resposta dos espíritos. Deus a isso proveria. A criança, desde que deva nascer viável, ou seja, viva, não é natimorto, tem crianças que nascem mortas, natimorto. Mas, desde que deva nascer viável, ou seja, que possa servir de instrumento aquele corpo para a manifestação de um espírito na sua encarnação, está sempre predestinada a ter uma alma. Então, não existem corpos sem almas pré-determinadas para esses corpos, ok? Certo? Não existe isso. Todo corpo tem uma alma predestinada a ele. A criança, desde que deva nascer viável, está sempre predestinada a ter uma alma. Nada é criado sem um propósito. Haveria corpos sem almas que estivessem ligadas a ele, a esses corpos, não é? Qual seria o propósito disso? Nenhuma enorme inutilidade. Nada é criado sem um propósito. Questão 337. A união do espírito a determinado corpo pode ser imposta por Deus? A união do espírito a determinado corpo pode ser imposta por Deus? Resposta dos espíritos. Pode ser imposta do mesmo modo que as diferentes provas. Quer dizer, não só o corpo pode ser imposto, mas como outras provas também podem. Sobretudo quando o espírito ainda não está apto para escolher com conhecimento de causa.
Então, vão outros fazer o planejamento reencarnatório. Muitas vezes o espírito pode não estar apto para participar, como eles dizem aqui muito bem, não é? Quando o espírito ainda não está apto para escolher com conhecimento de causa. Por expiação, o espírito pode ser constrangido a se unir ao corpo de determinada criança, que pelo seu nascimento e pela posição que vem ocupar no mundo, poderá tornar-se para ele um instrumento de castigo. Talvez passando por situações que ele tenha feito passar em outras encarnações. Nós temos isso muito ligado à questão do preconceito, né? Os nossos corpos, muitas vezes, vêm com características que podem sofrer preconceitos de outros seres humanos. Seja porque tem uma deficiência física, ou não enxerga, ou não ouve, ou não pensa de forma corrente, como a maioria dos demais, ou não fala, ou não anda, ou sequer levanta da cama. Então, existem várias situações que pode sofrer um corpo e, em termos mesmo de preconceito, isso sem falar, não é, de cor. Sim, ainda existe isto. Então, vamos pensar que, por expiação, o espírito pode ser constrangido a se unir ao corpo de determinada criança, que, pelo seu nascimento e pela posição que vem ocupar no mundo, poderá tornar-se para ele um instrumento de castigo. Então, vejamos, se ele foi preconceituoso, vamos falar aqui da cor da pele, com determinada cor de pele no passado, pode ele vir nesta cor de pele, não é? Para aprender que não há diferença em nada como viver em si mesmo essa realidade. E às vezes é aquela história que pimenta no olho do outro é refresco, né? Só sentimos arder mesmo quando cai no nosso olho, não é mesmo? Muito bem, isso é um exemplo, entre tantas outras coisas que podem acontecer, como falamos aqui, né? De possibilidades de limitação, né? Às vezes o tamanho, né, de uma pessoa, né? Nós temos várias características que, infelizmente, ainda sofrem muito preconceito. 13 minutos, vamos lá. 338. Se acontecesse que muitos espíritos se apresentassem para tomar determinado corpo que deve nascer, o que decidiria qual deles vai ocupar esse corpo? Resposta. Muitos podem pedir vir naquela criança que vai nascer, naquelas circunstâncias, vamos chamar, né? Que aquela criança vai ter. Mas, em tal caso, é Deus quem julga qual o mais capaz de desempenhar a missão a qual a criança está destinada. Porém, como eu disse, o espírito é designado antes do instante em que deve unir-se ao corpo. Então, não vai ter isto de, tem um corpo ali. E aí? Quantos são aí para aquele corpo? Não. Já há um espírito pré-determinado, como ele mesmo diz, para um corpo que virá. Então, aquele contexto já está definido qual espírito tem, naquele contexto, exatamente as necessidades reencarnatórias que precisa. Ok? Muito bem, vamos ficar por aqui hoje. Amanhã retornamos com mais um Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Até amanhã. Muita paz a todos.